Quando eu era criança, meu pai contava uma experiência que ele teve, que ele passou. E essa experiência, eu não lembro muito bem dos detalhes, eu não lembro se era rádio ou televisão, eu não lembro se era eu ou meu irmão, mas diz ele que estava segurando a gente no colo e teve alguém no colo, eu, meu irmão, não sei, bebê ainda, e teve uma grande dor pontada nas costas, e aí tinha um pregador, um evangelista, um pregador, pregando no rádio, e ele mandou colocar um copo d'água em cima do rádio, ele orou e depois mandou beber a água. E ao beber a água, ele se livrou daquela dor. Bom, tem vários erros nesse procedimento, apesar de ser um procedimento comum, utilizado em várias igrejas, inclusive evangélicas. O primeiro deles é atribuir a água, a um objeto material, a capacidade de armazenar poder, para desse poder depois poder ser consumido ou chegar fisicamente até alguém. Isso é algo que a gente beira o misticismo, beira a necessidade de concretude. A gente entende talvez até a tentativa de tornar didático alguma coisa, no sentido de buscar ser concreto ou tornar concreto alguma coisa que não é visível, algo que é espiritual. No entanto, há um erro grande, no meu entender, de dizer que aquela coisa concreta armazena, indiretamente você está falando isso, né? Armazena o poder para depois o poder ser consumido ou atingir aquela necessidade. O segundo erro tem a ver com o pregador orar, né, e ele ter uma oração poderosa. Não é qualquer um que pode orar por mim, mas eu preciso de alguém que tenha uma oração poderosa. E a oração não é poderosa, o pregador não é poderoso. O poder é de Deus, Ele nos dá poder. É o sangue de Cristo derramado na cruz que nos dá poder. Então, veja que estas duas coisas, né, são erros importantes, erros graves que a gente precisa entender. Temos acesso direto ao Pai. Mas olha, tem um erro ou uma questão que tem muito a ver com isso que Paulo vai trazer agora do capítulo 4 de Gálatas, que é a questão da dependência. Quando eu uso um meio como esse, eu começo a ficar dependente de algumas coisas. Eu dependo do copo d'água para que aquele poder consiga chegar até mim. Eu dependo de um pregador que ore, de um evangelista, de um pastor que ore, porque a oração dele é poderosa, a oração dele é que vai resolver o meu problema. Eu me coloco numa posição de dependência de coisas ou pessoas quando eu, pelo sacrifício de Cristo na cruz, tenho acesso direto ao Pai. Eu mesmo posso orar. O que vai me abençoar, o que vai dar poder é a fé que eu tenho em Jesus. Ok? Então, Paulo vai chamar a atenção da questão da responsabilidade, da liberdade e da responsabilidade que advém dessa liberdade. Quando eu faço essas coisas, eu me submeto a uma oração de alguém, porque é aquela pessoa que vai poder resolver meu problema, ou a algum meio que aquilo ali é que vai resolver meu problema, eu estou me colocando num aspecto de escravidão, num aspecto de dependência, o qual eu não tenho mais, porque Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo e agora eu tenho acesso direto a Deus. Não tenho mais essa necessidade de intermediários. Veja, procedimentos como esse são muito comuns no nosso dia a dia. Eu lembro ainda namorando, isso aí eu contei uma experiência de quando eu era bebê, né, e eu namorando, coisa de 30 e poucos anos atrás, quase 40, fomos comprar um refrigerante, acho que num bar, alguma coisa assim, chegou uma pessoa com uma rosa para mim, para minha namorada, e a rosa não era uma rosa
rosa para deixar em casa, era uma rosa para deixar em casa, para pegar as coisas ruins do ambiente, depois levar numa igreja que era evangélica e orar, e aquilo ali tiraria os problemas de casa. Claro que eu não acreditava nisso, nem minha esposa, que já sempre fomos crentes, fomos criados em lares cristãos, mas ela aceitou a rosa. Eu falei, mas por que tu vai aceitar essa rosa? Porque é uma rosa, e eu gosto de rosa, e rosa é bonita, e foi Deus que criou a rosa, eu quero a rosa. Não, mas ela falou para mim, claro, não falou para a pessoa. Mas veja, aí de novo, o misticismo de buscar apresentar algo como algo que seria um meio entre os problemas que eu tenho em casa e a pessoa poderosa que poderia orar. Nós temos que ter cuidado nestas situações, porque o que nós estamos fazendo é nos colocando de volta numa relação de dependência, numa relação de escravidão destas coisas. E Paulo nos alerta que essas coisas não podem ser assim. Ainda ele vai continuar, em Gálatas todo ele vai fazer isso, a falar sobre a questão da liberdade que os crentes têm agora com relação à lei. Eu não tenho mais a necessidade de cumprir rituais, de cumprir coisas, de fazer coisas que as coisas que eu vou fazer vão agradar a Deus, e por isso eu me tornarei justo. Claro, a minha vida espiritual, a minha santidade, a minha santificação, claro que vai agradar a Deus, mas não é isso que vai me fazer justificado ou merecedor da graça de Deus. Paulo vai usar aqui uma outra ilustração. Ele vai usar uma ilustração que existe ali na cultura romana, né, da criança que é criada por um escravo, e enquanto ela é criada por um escravo, ela é tal qual um escravo, porque ela está sujeita ao escravo, né, a um professor que seja, mas é um servo que vai cumprir as ordens do pai. Para depois que ela fizer a maioridade, aí sim ela vai ter a liberdade de usufruir ou ajudar o pai a administrar os bens, a sua herança, como herdeiro que ele é do pai. Então, Paulo ilustra aqui de uma forma bem resumida que quando você volta às práticas legalistas, você está voltando um passo atrás na sua postura, na sua condição de filho que é orientado ainda pelo escravo e não é herdeiro e ainda não tem a sua responsabilidade. Está voltando atrás. Nosso comentarista fala aqui, cita, que na cultura romana a criança deveria ser guiada por esse escravo, por esse aio, né, por esse professor, até uns 16 anos de idade. E enquanto isso, ele tinha que cumprir aquilo que o escravo mandava. Ele era pior do que um escravo. Nem um escravo ele era, né? Ele era submetido a um escravo, por ordem do seu pai, mas era submetido a um escravo. E quando ele chegava e atingia a maturidade, aí sim, ele poderia assumir as mesmas responsabilidades de seu pai no que tange a administrar as coisas da casa, administrar a sua herança, né? E aí você ganha uma liberdade, porque o escravo não tem liberdade. Agora imagina você cuidado por um escravo que vai mandar em você porque seu pai está mandando, ou seja, talvez seja, como Paulo fala, pior do que um escravo, ou tal como um escravo, ok? Claro, a ideia ali era cuidar da criança, de alguém que não tem ainda condições de tomar as suas próprias decisões. Por isso era necessário alguém que cuidasse dele. A gente tem ainda, não temos escravos, mas temos muitas vezes pessoas que são contratadas para cuidar das crianças, babás, não é isso? Por quê? Porque a criança não tem condições de tomar as suas próprias decisões, ou às vezes o casal vai sair e deixa uma babá cuidando da criança em casa, ou até do adolescente. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, será um crime previsto na nossa lei, que é abandono de incapaz. E isso realmente
é um grande problema. Mas o que Paulo está falando é que quando volta às práticas anteriores, a pessoa está se colocando de volta nesta situação de ser submetido aos cuidados de um escravo, ou seja, menos do que um escravo, se volta a se escravizar. E neste momento, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com o sacrifício de Cristo na cruz, nós não temos mais esta necessidade. Nosso texto básico é Gálatas 4, de 1 a 20, e eu vou lê-lo para você. O primeiro título vem a nossa filiação em Cristo, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíveis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós também, eu trabalho em vão para convosco. A perplexidade de Paulo, versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós, sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Essa é a perplexidade de Paulo, porque aqueles crentes de Gálatas estavam optando por um retrocesso, estavam optando por voltar atrás na sua liberdade, com a qual tinham uma responsabilidade. Essa é a nossa lição de número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 52. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, clicar lá, tem lá Palavra e Vida, você baixa a revista em PDF e pode acompanhar os estudos conosco, estudar na sua igreja, enfim, pode estudar em casa, como desejar. Essa revista tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha, e nossa lição de número 7 tem o título Liberdade e Responsabilidade. O texto básico é Gálatas 4, de 1 a 20. Então, partindo logo para o primeiro tópico, fala assim: filhos, não mais escravos.
vem falando então da primeira comparação que Paulo faz nesse capítulo 4, ao orientar os Gálatas sob a condição entre escravo e filho. Ele faz isso nos primeiros 7 versículos. E no capítulo anterior, Paulo vai falar um pouquinho antes sobre isso. No capítulo 3, versículos 26 a 29, Paulo vai falar a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Veja o que diz esse texto, Gálatas 3, do 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja que Paulo fala no final do capítulo anterior, ele cita essa expressão do aio. O aio era o pedagogo, era um professor particular, um tutor que cuidava da criança. Talvez não existiam naquele tempo escolas como a gente tem hoje, né, que a gente pega o filho, manda para a escola e lá vai ter um professor ou alguns professores, cada um para ensinar alguma coisa, e todos eles ensinam um pouquinho mais do que as matérias e disciplinas que estão ali. Há um ditado, um desses textos que alguém comenta por aí, que diz que as coisas mais importantes que eu precisava aprender na vida, aprendi quando era criança. Né? Brincar com os coleguinhas sem brigar, entrar na fila, guardar os brinquedos, arrumar a bagunça, que a gente aprende essas coisas no jardim de infância, como chamava na minha época, né? Nos ensino infantil, enfim, e essas coisas a gente acaba aprendendo e chama-se na escola de socialização, você aprender a viver em sociedade, e a gente deve aplicar essas coisas até às idades mais maduras. Mas Paulo naquela época não tinha isso. Os professores nos ensinam coisas além do conteúdo, ensina a respeito, ensina e vai cuidando destas coisas na nossa socialização ao longo da vida, ok? Mas naquele tempo não tinha isso, então aqueles que queriam que seus filhos aprendessem e tinham recurso financeiro para isso, obviamente, contratavam ou compravam escravos que serviriam de aio, de pedagogo, de tutor para os seus filhos. E Paulo vai deixar claro aqui que a lei serviu de tutor, serviu de professor, enquanto Cristo não vinha. Mas quando Cristo veio, e aí ele vai completar essa imagem no início do capítulo 4, você deixou de ser subordinado, deixou de estar nos cuidados desse tutor para passar a viver a sua liberdade. Deixou de ser um tutoriado por um escravo, por um aio, por um servo, e agora passou à condição de filho. Nesse texto ele fala de filhos de Deus e também fala de herdeiros de Abraão, que é aquela nossa outra discussão lá sobre a descendência de Abraão, a promessa feita a Abraão, que Paulo vai dizer que a todas as famílias da terra vai abrir esse entendimento para os gregos também, ok? Essa tutela, né, ele chama inicialmente de tutelado no capítulo 3, ele dá uma piorada no capítulo 4, porque no capítulo 4 ele chama de escravo. Ele começa assim: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, ou seja, ele está como um aio, em nada difere de escravo. Ele é como se fosse um escravo, posto que ele é senhor de tudo. O escravo é senhor do filho, né? Ele é senhor de tudo, o filho é senhor das coisas, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ele é o senhor, mas está
tutelado, mas não manda, é o famoso ganhou, mas não leva, ok? E a situação ali que Paulo vai trazer é essa situação de judeus e gentios que, na época da lei, os judeus estavam tutelados pela lei. E ele vai trazer agora os gentios, que eram, como se diz, vai esclarecer um pouco mais à frente, a gente já vai ver. Ele vai dizer que os gentios eram sujeitos a religiões pagãs que tinha vários comportamentos, várias regras, várias coisas a fazer, e eles estavam sujeitos da mesma forma. Mas agora eles não são mais. Paulo está citando aqui a lei romana, ok? Lembre-se que quando Paulo está falando isso, é o primeiro século, o Império Romano dominava, todo mundo conhecido, Israel era uma dominação do Império Romano, então a cultura romana se misturava com as outras culturas, e Paulo está falando aos Gálatas, que não está ali em Israel, está separado de Israel ou em outro território, e a cultura que reina ali, a cultura que aparece ali, essa cultura é o dia a dia, tá? Não é pecado nem deixar de ser pecado, mas são os procedimentos do dia a dia. E ele está falando aqui que a idade era uns 16 anos de idade, e até então a criança estava tutelada por um professor, um administrador, que era por determinação de seu pai. Então, por isso, não podia assumir nenhuma responsabilidade. E Paulo está falando, olha, a lei, esses preceitos, vieram para dar uma direção do que é certo, do que é errado. O objetivo da lei não era cumprir regras e fazer com que essas regras cumpridas, uma vez cumpridas, tornariam a pessoa salva. O objetivo da lei era mostrar ao homem que o homem peca, que o homem cai com muita facilidade e precisa de muita ajuda. Paulo não está falando contra a religião, contra a lei de Moisés, mas ele está falando que se você se prender a cumprir regras, a cumprir procedimentos, a cumprir a palavra fugiu, rituais, pronto, a cumprir rituais, você está deixando de lado a graça salvadora através da fé em Cristo Jesus para se basear, para se calcar, para botar a sua confiança nesses rituais. Veja, a oração do pastor no rádio poderia sim até curar meu pai, não teria problema nenhum nisso, mas não é a oração, não é o locutor, não é o pastor orando que vai fazer isso, mas é a fé em Deus. Não era a água, mas a fé em Deus. Claro que a gente ora para uma pessoa pedindo a Deus que talvez não tenha, que possivelmente não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus, e a pessoa tende a entender que a nossa oração é poderosa. Mas a gente precisa ter isso muito bem estabelecido, que não é a nossa oração que é poderosa, é Deus que é poderoso. É o sangue de Jesus que livra o homem, tá certo? Então, o que Paulo está tentando tornar bem claro aqui é que é a graça salvadora através da fé em Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, que é suficiente para a salvação do homem. Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não, para ser salvo não. Então eu vou deixar de ir à igreja? Não, você precisa ir à igreja, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa se santificar, você precisa estar com irmãos, você precisa ouvir conselhos dos seus irmãos, aconselhar os seus irmãos, você precisa viver em comunidade, precisa deixar as coisas do mundo, porque isso é o processo de santificação. Mas isso não vai me tornar justo, nem vai tornar você Paulo. Justo, é consequência, você Paulo não. Paulo, né, orienta que Jesus Cristo veio trazer essa maioridade. Quando Jesus veio, nesta ilustração do filho até os 16 anos, submetido a um escravo, a um professor, a um aio, né, era a lei. Mas quando Cristo veio, o filho fez 16 anos. E aí ele não precisa mais estar na tutoria da lei, ele não precisa mais ouvir o que o professor ou que o escravo diz que ele tem que fazer, né?
Porque agora ele tem condições de julgar, agora ele tem condições de tomar decisões. E o que Paulo está falando é que agora, se a lei dizia não pode matar, agora você tem condições de tomar uma decisão que entende que se você xinga seu irmão, você já matou. Como Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte. Se a lei diz que não podia adulterar, agora você já tem condições que, se olhar para uma mulher desejando ela com seu coração, já cometeu com ela adultério, como Jesus disse. Então veja que o que Jesus está querendo fazer, o que faz, o sacrifício de Cristo que Jesus nos ensinou, é nos libertar da escravidão das regras, das práticas. E tem mais uma, né? Ali, entre os gentios, existiam práticas ocultistas pagãs que escravizavam o povo, porque o povo entendia que precisava lá oferecer, mandar uma oferta ou sacrificar para aquele Deus, para aplacar a ira daquele Deus, né? E era um sistema de escravidão, porque se não fizesse aquele sacrifício, o Deus, né, com letra minúscula, não se aplacaria, sua ira não se aplacaria, tá? Mas Paulo vem dizer no versículo 6, e porque sois vós, e vós sois filhos, Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então Paulo vem falar aqui justamente aquilo, né, que o cristão, ao ser convertido, ele se tira desse peso da lei e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossos corações. E agora eu posso chamar Deus de Pai, ok? Ele agora é meu pai e eu sou filho por adoção, né? Fala-se por aí, mas todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Nosso segundo tópico fala cristãos, mas não mais pagãos. Paulo vai ser um pouquinho mais radical nessa questão da influência legalista dentro da igreja, como o nosso comentarista coloca aqui, mas ele se volta à idolatria e ao paganismo e ao culto daqueles deuses. Veja, a gente está falando do Império Romano, que passou pelo Império grego. Então, o povo acha muito bonito falar da mitologia grega. Olha que legal! Tem o deus do trovão, tem o deus da água, tem o deus disso, tem o deus daquilo. Mas a gente não pode esquecer que a mitologia grega era uma idolatria. O deus ou os deuses, o panteão de deuses gregos, né, e depois passou para os romanos, era idólatra e politeísta. E existia por trás desses deuses mitos. Mitologia chama de mitos, histórias. Então aquele Deus que fez isso. E as pessoas ficavam escravizadas porque aquele Deus fez isso, então eu dependo dele para fazer isso ou aquilo. E Paulo vai combater esta mitologia ou este paganismo junto aos crentes. Aliás, ao ponto dele comparar que voltar ao legalismo ou tentar submeter os Gálatas ao legalismo era a mesma coisa que voltar ao paganismo e fazer aquelas coisas aos deuses, tá? Antes eles estavam escravizados pela adoração a falsos deuses, aprisionados pelas leis, pelos ritos e pelas coisas daquele paganismo. Agora são filhos libertos e precisavam desfrutar da verdadeira experiência. Veja, o sistema religioso de Roma também tinha seus sacrifícios, obrigações e sacrifícios, ok? E fábulas, os mitos sobre os deuses do panteão, e as pessoas tinham que fazer essas coisas. A gente encontra hoje, infelizmente, ainda muitos crentes que são supersticiosos, que acreditam em mitos,
Então tem crente que não passa debaixo de escada, porque dá azar. Ou não cruza com gato preto porque dá azar. Ou se você fala alguma coisa, ele vai bate 3 vezes na madeira, porque senão dá azar. Veja, olha só, superstição e mito é paganismo, é a mesma coisa. Nós crentes não acreditamos em superstições. Não acreditamos em superstições. Né? Lá no sul tem uma superstição que eu acabei aprendendo lá. Como o pessoal gosta muito de churrasco, é muito comum dar uma faca. Mas a superstição do sul diz que se você der uma faca para alguém, você corta a amizade. Então é comum, por exemplo, no sul, alguém dar uma faca de presente, mas antes oferecer uma moeda. E aí eu ofereço a moeda para a pessoa, entrego a faca e a pessoa me devolve a moeda, como se estivesse comprando a faca de mim. E aí eu salvei a amizade e não cortou a amizade. De vez em quando a gente recebe gente em casa que não é crente e na hora de ir embora a pessoa não mete a mão na chave, não por ser falta de educação, mas que se abrir a porta e sair ela não volta mais, diz a superstição. Gente, crente não é supersticioso. Estas coisas não são para nós. Nós não acreditamos e não podemos acreditar em nada disso. Não podemos acreditar em sorte e azar. As coisas são a consequência das coisas que fazemos. Ok? Tem bênção, tem Deus não abençoando e tem coisas que acontecem aleatoriamente, sorteios acontecem aleatoriamente, enfim. Veja, não podemos, como crentes, acreditar em sorte, azar ou em superstição. E apesar, e olha só que interessante que o nosso comentarista coloca aqui, apesar do desenvolvimento tecnológico que nós temos, hoje, no presente tempo, né, estas coisas não passaram. Pior, essas coisas agora são espalhadas por mídias sociais. Superstições e crenças falsas são espalhadas pelas mídias sociais. Temos que ter muito cuidado com isso. Crente não é supersticioso. Nós não acreditamos nessas coisas. Não podemos estar presos por essas coisas. Não podemos. A gente vê pessoas cometendo insanidade contra seus corpos, mutilação, violência, sacrifício, ou seguindo sacrifícios e esforços, caminhadas, peregrinações, promessas. Eu fiz a promessa para o santo, eu vou lá pagar a promessa para o santo, ou eu tenho que fazer isso tantas vezes para aquilo acontecer, ok? Estas coisas ficaram para trás. Paulo vai falar de uma forma bem clara, né, o valor transitório dos ritos judaicos. Ele falou: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, versículo 8, que por natureza não são, ou seja, não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha que palavra de Paulo, a indignação de Paulo. Cristo libertou vocês de todas estas coisas. Vocês querem voltar atrás? Vocês querem se colocar de novo em posição de escravização? Vocês são libertos. Estão libertos. Como é que vocês agora querem, sendo conhecidos de Deus, voltar atrás com esses ritos e com essas coisas? Olha que interessante. Paulo coloca em pé de igualdade o legalismo judaico, ou seja, a necessidade que aqueles mestres estavam tentando transmitir aos gentios, de que eles precisavam se tornar judeus, guardar o sábado e não comer animais de pata rachada, coisas dessa natureza, que os mestres judeus queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, fizessem primeiro para se converter. Paulo está colocando isso em pé de igualdade com o paganismo, com festas pagãs, com ritos pagãos, com sacrifícios
pagãos. Ele está falando que estas coisas todas acabam sendo prisões. Olha, sistemas que mantinham a prisão da mente e da ação dos Gálatas. Ou seja, está dizendo que cumprir estas regras e estas normas é a mesma coisa que voltar à escravidão, do sistema pagão, né? Nosso Deus não quer ou não requer nada de nós. Nós somos livres pela graça de Cristo e precisamos manter a atenção em cima disso. Nós precisamos prestar atenção de que eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, mas não porque essas coisas vão me justificar, não porque vão me conferir poder. O que confere poder é Deus, ok? Então, cuidado, campanhas, peregrinações, dar oferta esperando alguma coisa de Deus. Se Deus fizer isso, eu vou ofertar aquilo. Olha, se você falar que vai fazer, faça, mas não espere que Deus vá querer alguma coisa em troca para te dar alguma coisa. A gente não faz negócio com Deus. Só Cristo, mediante a fé, é que nos dá a salvação. Nosso terceiro tópico, Paulo vem frisar e aplicar tudo que ele falou agora, né? Inicialmente falando do aio, que cuida da criança e fazendo paralelo com a lei, depois falando que a criança, enquanto não crescida, de maioridade, ela era igual ou até pior que um escravo, porque estava submetido a ele. Agora ele comparou com os aspectos do paganismo, se colocando de volta como pagão, né? E vai falar aqui agora do ensino dos falsos mestres, os mestres judaizantes, que pregavam aos Gálatas, e Paulo diz que eles não são sinceros, eles não estão preocupados com os Gálatas, né? Olha os versículos a partir do 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei, por minha ventura, o vosso inimigo por dizer a verdade. Estou dizendo a verdade, agora vocês acham que eu sou inimigo de vocês? Olha o que ele fala no versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso selo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado entre vós. Veja, Paulo está dizendo que existem ali alguns mestres que estão querendo o favor daqueles ouvintes, ou seja, alguns mestres estavam ali trabalhando para desqualificar tudo que Paulo fez e se colocar como mais qualificado. Aliás, é uma situação que hoje nós vivemos, sobretudo nas mídias sociais. Infelizmente, nós temos pregadores que não estão preocupados em pregar a palavra, temos pregadores que estão preocupados com visibilidade, com likes, com visualizações, com estar presente e progredindo na internet. É bem verdade, e a gente precisa fazer uma diferença entre isso, né? É bem verdade que se um canal que fala a palavra de Deus expande e é amplamente divulgado, ele vai espalhar a palavra de Deus. Ótimo, mas isso tem que ser consequência, né? No outro texto tem lá o partidarismo na igreja de Corinto, que Paulo fala que uns falam que são de Apolo, outros de Paulo, outros de Jesus. Esse partidarismo não pode acontecer. Eu não preciso
eu não posso estar preocupado com os likes ou com a propagação de um determinado, do meu canal ou de um determinado pregador. Ele não deve estar preocupado com isso. Ele não pode trocar a mensagem pela popularidade, pela visibilidade. Ele não pode trocar isso, ok? Mas infelizmente a gente vê que às vezes as pessoas querem tirar ouvintes de outros, né? Quer tirar a audiência do outro canal, vamos dizer assim, né, tentando se colocar como mais importante. Eu conheço alguns teólogos aí no YouTube, talvez vocês conheçam, que sempre estão envolvidos em tretas, em problemas, em discussões, ok? A treta é uma coisa que dá like, que dá visualização, que enche o canal, mas não é de Deus, né? Então a gente não pode se meter nestas coisas, o crente não pode se meter nessas coisas. E Paulo está falando que aqueles mestres judaizantes estavam fazendo a mesma coisa. Como Paulo não estava presente, e o YouTube não funcionava naquela época, né? Aqueles mestres que estavam ali presentes buscavam ensinar coisas diferentes, erradas, desqualificando o apóstolo Paulo, para ocupar o lugar do apóstolo no coração daqueles crentes. Falsos mestres ocultavam os seus verdadeiros propósitos atrás de uma aparência de piedade. Está ali no 4:17. Os que vos obsequiam, obséquio é favor. Os que buscam favor em vocês, vamos dizer assim, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, estes mestres estão querendo tirar a atenção de vocês daquilo que eu estou ensinando, porque querem que vocês sejam discípulos, seguidores deles. E não fazem sinceramente. Fazem tentando aumentar, digamos assim, vou botar num termo nosso aqui, visualizações e inscritos no canal, né? Então é isso que Paulo está falando aqui, em outras palavras. E não tem nada, não tem nenhum problema você ter um outro, como é que se diz, um pregador próximo ou outro que você gosta, não tem problema, desde que preguem a mesma coisa e a graça de Cristo seja a sua sua pregação. Paulo vai chamar aqueles Gálatas de inconstantes e imaturos, né? Eles deveriam ser zelosos não por Paulo ou pelo outro mestre, mas pelas doutrinas ou pelos conhecimentos ou por aquilo que aprenderam. E a gente vê isso muito nos nossos dias. Olha, Paulo chega ali no versículo 19 a chamar de filhinhos, e que se coloca numa situação que gostaria ou sente de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, né? A imagem que Paulo coloca ali é a mulher grávida que enquanto está na gestação o neném chuta, empurra, né? E aquilo ali vai incomodando, às vezes dá pontada, ai, o que foi? Não, chutou, né? Por quê? Porque ele está em formação e ele está tentando se mexer e ele está tentando ainda chegar a uma maturidade para poder nascer. Paulo se coloca nessa situação. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. São bebês e precisam de formação. A gente sabe que as pessoas ao longo na sua vida cristã vão passar por um período em que ainda não conhecem a Deus. E por não conhecerem, ainda vão passar nesta formação. E Paulo buscava, né, essa situação. Puder eu estar presente agora convosco para falar-vos em outro tom. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Eu fui aí, preguei o evangelho, vocês acreditaram em Cristo, se tornaram livres do paganismo e agora estão se submetendo a uma coisa igualzinha, só que com outro nome, por mestres que se dizem mestres. Cuidado, precisamos ter atenção para não estar seguindo
evangelho que é igualzinho às coisas do mundo. Na conclusão aqui, a abordagem realizada por Paulo nos faz analisar essa questão da liberdade em Cristo. Cristo nos liberta da escravidão, destas regras, leis. Eu tenho que comemorar a festa tal. Olha, a gente faz o memorial da ceia porque foi ordem e porque é importante a gente lembrar. Então, Semana Santa eu pode comemorar, mas não é obrigado. Se você deixar de comemorar, Deus não vai ficar chateado. Mas você lembre do sacrifício de Cristo na cruz no memorial porque é ordem de Deus, ok? E Paulo vai falar que vocês guardam meses, dias, anos, ou seja, guardam festas. E Paulo também está citando ali outras festas que aconteciam. Tinha a festa da lua nova, a festa do Deus Sol e outras festas que aconteciam ali, ok? E ele está orientando que vocês agora não são mais escravos, agora vocês já são herdeiros. O que Cristo fez na cruz nos tirou da tutela do aio, que era a lei, e nos colocou agora como herdeiros. Herdeiros que têm as condições de seguir. Cristo nos libertou dos rituais da lei de Moisés. Quer dizer que Deus agora não concorda com o que está escrito lá? Concorda. O comportamento de Deus, a personalidade de Deus é mesmo e não mudou. O que ele não gostava no passado, ele não gosta agora. O que era errado no passado continua sendo errado. Claro que alguns daqueles ritos foram substituídos. O rito sacrificial foi substituído por Cristo na cruz, né? Então, essas práticas de leis, festas e rituais e datas comemorativas, a obrigatoriedade de cumprir essas coisas representa uma escravidão e submissão a tutores que agora já não estão mais, nós não estamos mais na tutela deles, tá certo? E aí a gente precisa aprender com a inconstância dos Gálatas de terem saído do paganismo e começarem a cair no legalismo, que era o mesmo tipo de escravidão, para que nós hoje, nos nossos dias, não estejamos presos a promessas, a trocas com Deus, eu vou dar uma oferta se isso acontecer. Dê oferta se você quiser ofertar, se não quiser ofertar, não oferte. Peça a Deus e Ele vai dar, se Ele achar que deve dar, se Ele não achar que deve dar. E às vezes mesmo achando que não deve dar, Ele dá, né? E Paulo fala lá, não recebeste por pedis maus, né? E às vezes a gente pede para a nossa própria perdição, e às vezes Deus permite. Então, não é negócio, não é troca, né? E não é isso que a gente deve e precisa agir. Precisamos ter muito cuidado com misticismos evangélicos, com superstições evangélicas. Nós estamos livres dessas coisas. Deus nos libertou. Deus nos libertou. E em Cristo somos livres. E a gente precisa dar testemunho da nossa convicção através da nossa fidelidade a Cristo. Para pensar e agir, qual área de sua vida você luta para relembrar que agora é um filho de Deus? Deve ter umas coisas que de vez em quando a gente escorrega, não tem não? E que a gente precisa, não, poxa, eu tenho que parar com esse negócio, porque eu sou filho de Deus, eu não estou mais sujeito a isso. E a gente precisa ter isso em mente. Qual é essa área da sua vida? Qual é essa área da minha vida? Ele pergunta aqui qual é o pecado que após a minha conversão, a sua conversão, foi mais difícil de vencer. Tem uns pecadinhos de estimação que às vezes a gente guarda, sabe? E a gente vai mantendo. Ou a gente nem percebe que está no legalismo, já viu isso? Às vezes a gente continua no legalismo. E a gente precisa se livrar disso. Qual a maior barreira que você reconhece na vida de um novo convertido? Religião, vícios, amizades, sei lá, todas essas coisas são complicadas, né? Dependendo da religião que a pessoa veio, essa religião é cheia de rituais, ritos e coisas que ela tem que fazer, e a não ter que fazer ou não fazer lhe dá um sentimento de vazio,
ok? Vícios, muitas vezes os vícios são difíceis de largar, ou as amizades que têm comportamentos que não agradam a Deus e nos levam para um caminho que não devemos ir. Que Deus nos ajude, tanto com os vícios, amizades ou comportamentos errados, né, paganismos que entram nas nossas vidas. Deus nos ajude a tirar essas coisas de nosso dia a dia, estar vigilantes e estar sempre na presença de Deus. Que a liberdade que nós temos agora em Cristo seja vivida com responsabilidade, porque toda liberdade requer uma responsabilidade. Amém?